Dos ratios de lucratividade, o primeiro que a gente tem são a margem bruta e a margem operacional. Margens são importantíssimas e é uma coisa que a gente vai ver em toda análise financeira, porque elas mostram de forma simplificada, numa análise vertical, a lucratividade do seu negócio depois de várias etapas dos custos que essa empresa ocorre para operar. A primeira delas é a margem bruta e é muito simples, é só o lucro bruto dividido pela receita líquida, e ela mostra a lucratividade na empresa depois dos custos diretos de produção, da mercadoria ou do serviço prestado. A próxima é a margem operacional e também é simplesmente o lucro operacional ou o EBITDA dividido pela receita líquida, que mostra a lucratividade do negócio após o pagamento de todos os custos operacionais da empresa. Não somente os custos das mercadorias vendidas, como a margem bruta faz, mas também os custos da diretoria, escritório, marketing, RH, tudo aquilo que é necessário para a empresa conseguir operar de forma eficiente, porém não necessariamente ligado à produção direta do produto a ser vendido ou do serviço prestado. Um próximo ratio importantíssimo é a conversão de caixa livre, que é simplesmente o fluxo de caixa livre dividido pelo EBITDA. E esse é um ratio que é pouco falado, mas é extremamente importante, especialmente quando você está lidando com empresas privadas, que têm uma quantidade relativamente alta de dívida, ou às vezes não tem uma estrutura de capital ótima, como é o caso da maioria das empresas que você vê listadas em bolsa. A conversão do fluxo de caixa livre mostra a capacidade que a empresa tem de converter seu lucro operacional em dinheiro. Essa métrica é bem importante porque ela leva em consideração a estrutura de capital da empresa e o custo de financiamento das atividades prestadas. O último ratio de lucratividade que a gente vai olhar é o retorno sobre o capital investido, ou ROIC, e a fórmula é o lucro operacional depois de imposto, ou NOPAT, dividido pelo capital investido. Nesse caso, o capital investido é definido como imobilizado mais o capital de giro, e juntamente com o retorno sobre ativo e o retorno sobre equity, é um indicador fundamental para entender a rentabilidade geral da empresa. Diferentemente do retorno sobre ativo ou retorno sobre equity, no cálculo do ROI, o caixa é net, ou seja, por não ser um ativo operacional, ele é removido do cálculo de capital investido, o que acaba resolvendo a questão da diferença nos saldos entre as empresas. Então, se a empresa tem uma reserva de caixa muito alta, como por exemplo Apple ou Google, esses valores não entram no cálculo do capital investido e possibilitam que você consiga comparar essas empresas, mesmo com uma política diferente de retenção de caixa, com empresas de outros setores. E um outro motivo que possibilita a comparação do ROIC entre empresas com diferentes estruturas de capital é que o NOPAT é uma medida de lucros disponíveis para todos os investidores, tanto da dívida quanto do equity, porque ele não considera o pagamento de juros nem de dividendos. Passando aqui agora para a tela do computador, a gente tem uma DRE, um fluxo de caixa e um balanço patrimonial dos últimos 5 anos, e a gente vai calcular, primeiro de tudo, os ratios de lucratividade. Começando então pela margem bruta e a margem operacional. Como eu já disse, a margem bruta é simplesmente a divisão do lucro bruto pela receita, e para fazer isso, eu vou só vir aqui, adicionar uma nova linha, eu aperto Ctrl Shift mais, ele cria uma nova linha, vou selecionar Shift espaço, apertar Ctrl I para ele colocar tudo em negrito, e eu vou digitar margem bruta, seleciono Shift espaço de novo, aperto Ctrl B para tirar o negrito, seleciono tudo, colocar, diminuir um pouco a margem só para formatação, e agora para fazer o cálculo é simplesmente o lucro bruto dividido pela receita. Como eu vou usar essa mesma receita no cálculo de outras margens, eu vou apertar F4 de novo, até que eu consiga ver esse símbolo de dólar na frente do 97, que é a linha que eu estou tentando travar, porque eu vou usar ela em outros cálculos também. Pronto. Agora tudo que eu preciso fazer é colocar isso aqui em porcentagem, arrastar para a direita e pronto, eu tenho o cálculo da minha margem bruta. O que a minha margem bruta está querendo dizer? Como a gente viu no slide anterior, a margem bruta é simplesmente a lucratividade da empresa depois de contabilizar pelo custo das mercadorias vendidas ou dos serviços prestados, e esses são custos diretos relacionados à produção daquela mercadoria ou do serviço. Então, tem tudo a ver com salário de funcionário, maquinário, aluguel, tudo que é relacionado diretamente à produção dos produtos que a gente vende. Pronto, se eu fiz isso aqui de forma correta, agora basta eu selecionar tudo, segurar Ctrl C e adicionar essa mesma linha na margem EBITDA, e o cálculo deve ser feito da forma correta. É só o EBITDA dividido pela receita, aqui eu só preciso mudar o nome. E essa é a nossa margem EBITDA, ou a margem operacional, comumente referida como EBITDA na indústria, mas isso, de novo, quer simplesmente dizer que depois que eu já contabilizei os meus custos de mercadorias vendidas e o meu custo operacional para tocar a empresa, a minha margem de lucro gira em torno de 8%.
7% no caso dessa DRE aqui. Existem outras margens que a gente pode calcular, como a margem EBIT ou a margem de lucro líquido, mas essas são todas métricas secundárias, e aqui eu só preciso arrumar. E como eu disse, são métricas secundárias, porque o lucro líquido, por exemplo, é uma margem contábil, então não é tão relevante assim para a gente. No aspecto de um valuation, que você está tentando fazer o valuation do fluxo de caixa da empresa, então uma métrica contábil que não necessariamente reflete o caixa real da empresa não é tão relevante assim. Passando agora para o próximo cálculo, que é super importante, é o retorno sobre o capital investido. E para fazer essa conta, a gente tem o lucro operacional depois de imposto, ou NOPAT, dividido pelo capital investido. Para calcular o lucro operacional após o imposto, a gente precisa de algumas coisas. Primeiro de tudo, a gente precisa do lucro operacional, que é o EBIT, e da nossa alíquota de R. Nesse caso aqui, depois que eu tiver isso tudo, eu consigo calcular o meu lucro operacional depois de imposto, ou o NOPAT. Então, vou colocar isso aqui. O meu EBIT no ano de 2025, na verdade, foi de 68 milhões. A minha alíquota de R, vamos assumir que seja 21%. Pronto. O meu lucro operacional depois de imposto é simplesmente o meu EBIT vezes 1 menos a minha alíquota de R. Prontinho. Esse é o meu EBIT. Eu vou só calcular aqui de novo. Isso aqui é o EBIT vezes 1 menos a alíquota de R. Prontinho. Para calcular agora o denominador, que é o capital investido, a gente tem duas coisas. O capital investido é definido como imobilizado mais o capital de giro, e esse imobilizado é líquido. Então, ele é já contabilizado pela depreciação. Então, vamos lá. O que eu preciso para calcular o meu imobilizado líquido? Eu preciso do meu imobilizado e eu preciso também da minha depreciação. E aí, eu vou ter o meu imobilizado líquido. Pronto. Essa métrica tem que ser do período anterior. E faz sentido se você pensar de forma conceitual, você investe nesse período e você começa a colher a partir do próximo período. Então não faria sentido eu pegar o capital investido em 2025 e ver qual que é o resultado disso também em 2025. O resultado disso só vai ser sentido nos próximos períodos. Então isso aqui tudo é feito pelo período anterior. Então, para eu selecionar o meu imobilizado, se eu estou calculando para 2025, eu vou precisar da métrica em 2024, e eu acho o meu saldo, o meu imobilizado, no meu balanço patrimonial, que está aqui, imobilizado em 2024, foi 114. A depreciação é a mesma coisa. A depreciação eu posso pegar ela tanto da DRE, menos 14, ou do fluxo de caixa, tanto faz. Como é um valor negativo, eu vou pegar ela daqui da DRE. E se eu somar esses dois, pronto, eu tenho o meu saldo de imobilizado líquido para o período anterior de 100. A outra parte que falta agora é o capital de giro. E o capital de giro, de forma bem simplificada, é o nosso ativo circulante menos o nosso passivo circulante menos o nosso caixa, que, como já foi explicado, não é uma métrica, não é um ativo operacional, então ele não entra no cálculo do capital de giro. Então, pronto. Qual é o meu ativo circulante? De novo, para o período anterior, 177. O meu passivo circulante negativo, porque eu vou subtrair ele do período anterior, 142, menos o meu caixa também para o período anterior, 10 milhões. Eu somo tudo e está pronto. Eu tenho tudo que eu preciso para calcular. Agora, o retorno sobre o capital investido é simplesmente, como diz a fórmula, o meu lucro operacional depois de imposto, ou o meu NOPAT, dividido pelo o total do meu capital investido, que é o meu imobilizado, mais o capital de giro, e isso é expressado como uma porcentagem, e nesse caso a gente tem 43%, é o retorno que eu tenho sobre o meu capital investido no caso dessa empresa.
Isso faz sentido. De forma relativa, você pode ver que a empresa está crescendo bem, a receita cresceu quase uns 80% nos últimos anos. Se você fizer aqui um RRI, é para você calcular o CAGR disso, são 5 períodos, vamos ver, de 2021 até 2025. Opa, não. F. A empresa está crescendo cerca de 9%, que é uma métrica agressiva, a empresa está numa fase de crescimento, então faz sentido sim que ela retorne sobre o capital investido uma métrica alta, mas de novo, essas métricas são bem úteis quando comparadas com outras empresas e outros competidores ou contra uma média da indústria. Olhando assim de forma individual, ela quer nos dizer alguma coisa, significa que o investimento na empresa está criando valor, está criando bastante valor, 43%, mas é sempre bom comparar essas métricas com outras opções.